Hoje eu quero falar aqui nessa live sobre uma palavra. Eu até postei um vídeo mais ou menos sobre o assunto que eu ia falar hoje aqui. E essa palavra ela está em Filipenses 1, versículo 6. É um versículo bem conhecido de muitas pessoas, quem conhece a palavra. Mas para quem não conhece também é uma palavra que eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. E a palavra ela diz assim, Filipenses 1, 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, se eu fosse colocar um título nessa palavra, ele seria Pare de se cobrar tanto, de primeira parte. Eu dividi ela em duas partes, essa palavra, e a primeira é essa, pare de se cobrar tanto. E ela diz assim, Filipenses 1,6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vocês começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Se você é uma pessoa, amado, que coopera com o evangelho do Senhor, como o povo de Filipenses aqui nessa carta, Paulo ele vai dizer que os filipenses eles cooperavam com o evangelho. E às vezes nós estamos ali cooperando com o evangelho do Senhor, e dentro das nossas atitudes, nas nossas renúncias, porque isso também é uma forma de cooperar com o evangelho, até porque a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. A Bíblia, ela é a luz dos cristãos e nós somos a luz do mundo. Então as pessoas elas não leem a Bíblia, as pessoas leem a nós, que somos os cristãos. Então se você é uma pessoa que coopera com o evangelho, nas suas atitudes, nas suas renúncias, na sua mudança diária, mesmo falhando, irmãos, porque, como eu disse, essa palavra ela tem aqui como título, como tema, pare de se cobrar tanto. Até porque, irmão, todos nós iremos falhar. Todos nós iremos cometer erros. Às vezes iremos cair em algum pecado por pensamento, atos, omissões, palavras, etc. De várias maneiras nós podemos falhar, podemos cair de alguma forma. Se você, mesmo tentando, mesmo sendo falho, pecador, você a maior parte do seu dia, do seu tempo, você tem tentado ser uma pessoa melhor, tem tentado acertar, tem tentado ser mais parecido com Jesus, você será aperfeiçoado pelo próprio Jesus. Então, se mesmo você sendo falho, você tem tentado ser uma pessoa melhor, você será aperfeiçoado por Jesus. E isso não sou eu que estou falando, amada, é a palavra de Deus. Eu aqui já quero abrir um parênteses para dizer para todos nós, sem exceção, começando por mim, todos nós somos pecadores. E quem diz que não tem pecado, já pecou, porque ele se acha mentiroso. E além de nós estarmos mentindo para nós mesmos, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo principalmente para Deus. Em 1 João 1,8 a Bíblia vai dizer, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então se o nosso Deus ele é verdade e nós queremos dizer que nós somos santos, irrepreensíveis, não fazemos nada de errado, nós já estamos nos enganando a nós mesmos. Então o primeiro passo para nós cooperarmos com o evangelho, para nós cooperarmos com o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e através de nós, é reconhecer os nossos erros, em primeiro lugar, e confessarmos os nossos pecados. Nessa mesma passagem, em 1 João 1,8 e agora no versículo 9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós devemos começar confessando os nossos pecados, confessando as nossas falhas, confessando aquilo que nos impede de avançar. Atualmente, nós não vemos isso nas pessoas que deveriam estar ensinando para o povo. Nós não vemos essa parte da confissão. Atualmente vemos em muitos púlpitos os homens de Deus ensinando tantas fórmulas mágicas para enriquecer, para a pessoa enriquecer, ensinando fórmula mágica para a pessoa crescer, para ela avançar, para ela alcançar o favor de Deus, para ela conseguir as bênçãos. Mas esses mesmos homens de Deus parecem serem intocáveis, tão espirituais, criando padrões inatingíveis de fé e de espiritualidade. Totalmente, irmãos, discrepantes dos primeiros discípulos de Jesus, que demonstraram suas fraquezas. Eles se gloriavam nas suas fraquezas.
para que Deus pudesse operar na vida deles e aperfeiçoá-los em Jesus até o dia de sua vinda, que é o versículo que nós estamos lendo hoje aqui, Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vocês começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. E é sobre isso que eu estou falando aqui hoje. Pare de se cobrar tanto, até porque não é você quem aperfeiçoa. Quem aperfeiçoa é Jesus. Hoje não se prega mais sobre arrependimento. Hoje as pessoas que estão nos altares muitas vezes não se usam mais como exemplo para ensinar ao povo. Olha, amados, um exemplo. Olha, eu falho nisso, mas eu estou buscando melhorar. Olha, irmãos, isso aqui é algo que pode ser uma cilada para a sua vida. Eu mesmo já caí nisso. As pessoas, elas não fazem mais isso. Elas não pregam mais arrependimento. Elas não se usam mais como exemplos. Dentro dos altares, o que nós vemos são tantos apontamentos, sabe? Apontando os outros. Tantas indiretas, tantas farpas sendo trocadas, mas pouco olhar intrínseco. Pouca autoavaliação. E a Bíblia mesmo vai nos dizer que nós devemos nos autoavaliar para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos cooperar verdadeiramente com o Evangelho. São tantos fardos pesados jogados aos ombros das pessoas, do povo, dos fiéis, e pouco arrependimento daqueles que estão levando a mensagem. Irmãos, a mensagem ainda não mudou. Quando Jesus ele veio à Terra e quando João Batista estava preparando o caminho, a mensagem deles era uma mensagem simples, que dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para nós nos achegarmos a Deus, nós devemos nos arrepender diariamente. É todo dia, irmãos. Às vezes no mesmo dia, várias vezes durante o dia, se arrepender, toda hora se arrepender, se arrepender. Porque assim nós teremos a convicção, a certeza de que aquele que em nós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de sua vinda. Talvez você tenha olhado para pessoas, ou talvez você está olhando para pessoas, seguindo alguém na internet, seguindo alguém, algum pregador que você gosta, algum cantor que você gosta, e você está ali olhando aquela pessoa, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, e aí você olha para eles e acha eles tão perfeitos, e você fica se comparando a sua vida com a daquela pessoa, comparando a sua espiritualidade com a daquela pessoa. E talvez aquela pessoa ela passe uma imagem tão boa à distância, que você fala: nossa, como essa pessoa é perfeita. Mas essas pessoas talvez não confessam as suas falhas, não têm a humildade de reconhecer que elas também são falhas. Elas querem passar uma imagem de ser santão, e ninguém é assim, irmãos. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. E por isso, talvez você está aqui ouvindo essa mensagem, ou vai ouvir posteriormente, talvez por isso você tenha se cobrado tanto, porque você quer comparar a sua vida com a de uma pessoa que ela passa uma imagem que talvez ela não é nada daquilo. Porque quem tem boca fala o que quer, irmãos. A gente, o que vai nos levar para o céu, meu marido sempre prega isso, não é o que eu prego, não é o que ele prega, mas é o que a gente vive. Porque falar, quem tem boca fala o que quer. Quando Deus quis usar, ele usou até a mula de Balaão lá para falar. Deus, até as pedras, ele fala que se nós não clamarmos, ele usa as pedras para clamar. Então, irmãos, o que acontece? Talvez você hoje está se cobrando tanto, está querendo se olhar para aquela pessoa e falar: nossa, eu queria ser como aquela pessoa, nossa, olha a vida dela, é tão perfeita. E a internet tem uma vitrine muito disso, porque as pessoas postam o que elas querem. Geralmente as pessoas não vão postar as coisas ruins, só se for para gerar engajamento, para gerar like. Talvez você tenha olhado para essas pessoas que parecem serem tão perfeitas, mas que não confessam as falhas dela. E por isso você tem se cobrado tanto, que ao invés de você avançar, você está travando a obra que Jesus tem para aperfeiçoar na sua vida. Hoje Deus ele preparou esse vídeo, amado, essa mensagem para te dizer: pare de se cobrar tanto. Isso tem te consumido. Você não tem poder para mudar as circunstâncias. A Bíblia mesmo ela vai dizer que vocês não podem acrescentar nenhum côvado à sua estatura, porque até o cabelo da sua cabeça é contado. Então assim, a gente não tem poder para aperfeiçoar a boa obra em nós. Porque se nós tivéssemos esse poder, seria tão mais fácil, né? Ou talvez viraria um caos coletivo. Então Deus ele não nos dá esse poder. Pare de tentar ser igual a alguém que também é falho, irmãos. Às vezes a gente está seguindo aquela pessoa e o Espírito Santo já falou para nós: para de seguir. Às vezes a gente está se comparando tanto a nossa vida, sofrendo com comparação. Se vocês forem parar para pensar, antigamente,
né? Quando eu era pequena, por exemplo, agora eu vou fazer 35 anos em setembro, quando eu era pequena não tinha celular. Não tinha internet quando eu era pequenininha, né? Depois que eu fui crescendo mais um pouco, foi aparecendo internet, computador, celular, mas mesmo assim, as conversas, né, as interações não eram tanto como é hoje. Hoje nós estamos falando por aqui, por uma tela de celular ao vivo. Mas era muito mais difícil, o acesso não era fácil, não eram todas as pessoas que tinham. E ali a gente não tinha comparação. A gente andava com chinelo, todo mundo com aquela roupa, ninguém ficava se comparando, olhando, nossa, aquela pessoa tem e eu não tenho. Então a depressão, irmãos, a ansiedade, ela aumentou muito nessa época que nós estamos vivendo atualmente por causa da comparação. Tipo, pô, aquela pessoa tem e eu não tenho. Olha lá, ó, aquela pessoa ali é rica, olha a idade dela, olha a minha, eu ainda não consegui chegar a esse patamar. Eu já passei dos 30 e ainda não fez nada. Então a comparação tem matado muitas pessoas, tem matado muitos ministérios, tem matado muito o andamento da obra que Deus está tentando aperfeiçoar na vida de pessoas aqui. Pare de tentar ser igual a alguém que também é falho, irmãos. Foque em ser igual a Jesus. Ele sempre terá os melhores exemplos de ações, de comportamentos para que possamos nos espelhar. Talvez você está se espelhando em alguém e se você conhecer essa pessoa pessoalmente, você vai se decepcionar, porque ela é humana. Eu falo isso me usando como exemplo. Um exemplo, talvez você olhe e fale, eu queria ser igual essa moça que está aqui falando aqui agora de Deus. Nossa, é tão de Deus, que lindo. Mas irmãos, uma hora eu vou falhar. Uma hora você vai falhar. Uma hora esse pregador, esse cantor, essa pessoa que você segue, esse pastor, sei lá, esse líder, vai falhar. Porque eles são pessoas, nós somos pessoas e nós vamos decepcionar as pessoas. Isso é normal. Principalmente se essa pessoa ela arrotar muita santidade. Quando a pessoa ela arrota muita santidade, ela esconde os erros dela, esconde as suas fraquezas, ela quer passar uma imagem de santão sem pecado. Só que isso não existe, irmãos, como nós lemos aqui no começo, quem chegou agora ou quem vai ver depois. Se nós dissermos que não temos pecados, nós já mentimos, nós já pecamos porque mentimos. Porque todos nós somos pecadores e todos estamos destituídos da glória de Deus. Então, qual é o passo para eu parar de me cobrar tanto? É me arrepender. É perceber que eu sou falho, que eu não tenho poder para aperfeiçoar o que Deus tem para fazer na minha vida. Não sou eu que tenho esse poder. Então, talvez estamos nos cobrando tanto, vivendo ansiosos, vivendo com crise de pensamento acelerado. Talvez estamos comparando tanto a nossa vida com pessoas que só postam o que elas querem na rede social, irmãos. Pessoa só vai postar barraco em rede social, postar problema, postar separação, postar essas coisas, se isso der engajamento para ela, e se esse for o nicho do que ela está acostumada a mostrar ali na internet. Se for gerar lucro. Porque a maior parte das vezes as pessoas fazem do Instagram, das redes sociais, vitrine. Elas querem mostrar o que elas têm de melhor. Talvez naquele momento elas estão mostrando ali, eu estou aqui nesse restaurante, que lindo. Mas no fundo ela não está nem curtindo o momento. Tá ali só para mostrar. Então a comparação, tem atrapalhado muito a vida das pessoas. As pessoas têm se comparado tanto, têm tentado chegar num patamar que não tem necessidade, irmãos. E a depressão ela aumentou por causa da comparação. Porque se você tem mais ou menos a minha idade ou é mais velho que eu vou fazer 35 anos, como eu disse agora em setembro. Mas se você for mais velho que eu, você vai entender que naquela época não tinha tanta tecnologia, não tinha. Então as pessoas não tinham comparação. Olha, aquele jogador com 15 anos de idade tá rico, olha, aquele pessoal ali tá rico. Nossa, eu tô com 30 anos, eu já tô velho, o que eu vou fazer na minha vida? O tempo tá passando pra mim, eu tô paralisado. E aí a pessoa vai entrando naquela roda, vai ficando louca, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Então, irmãos, nós não podemos ser assim. Pare de se comparar com pessoas que talvez você ache que são santas, que são perfeitas, e elas não são, elas são humanas. Comece a focar e a olhar e se espelhar em Jesus, que é o único perfeito. Tem pessoas que querem ser tão santos, irmãos, tão santo, que elas querem passar uma imagem e isso acaba atrapalhando os seguidores dessa pessoa. Porque a pessoa fala, poxa, eu queria ser igual a ela, fica desejando ser igual àquela pessoa, e ela não é verdadeiramente como ela é. Porque se a gente for fazer uma comparação, a Bíblia ela sempre vai mostrar o quanto o homem é falho. Todas as histórias da Bíblia, mesmo sendo o melhor homem, o que mais fez, o que pregou, o que fez maravilhas, Paulo mesmo operou maravilhas, mas a Bíblia sempre faz questão de mostrar aonde eles são falhos, o que eles não conseguem fazer e como Jesus consegue fazer por eles.
Então nós vemos na Bíblia diversos exemplos de homens que confessaram suas falhas e suas fraquezas, sendo isso não vergonha para eles, mas uma forma de dizer: eu sou falho, mas aquele que em mim começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de sua vinda. Que é esse o versículo que eu estou pregando aqui hoje. Filipenses 1:6, tendo por certo isso, que aquele que em vocês começou a boa obra aperfeiçoará até o fim. E tem pessoas se cobrando, achando que o fim já é agora, já é amanhã. Não, irmãos, é uma obra, o nome obra já mostra que demora. E a obra não é em coisas, a obra é em mim e você. Aquele que começou a boa obra em vocês. Por exemplo, Davi, ele é um homem. A Bíblia vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era perfeito? Não, porque ele era pecador e confessava o seu pecado. Isso é você ser um homem de Deus, ser uma pessoa humilde. Ele diz lá no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque somente contra ti pequei. E mais na frente, lá dos versículos, ele diz, eu pequei, Senhor, purifica-me como sope, lava minhas vestes da iniquidade, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Ele confessou o seu pecado, as suas fraquezas, que ele cometeu um pecado ali de adultério com Batseba. João Batista, outro exemplo, ele diz, eu batizo com água. Eu sou só um homem, sou normal, mas há um que há de vir após mim, que batizará com espírito e com fogo, dizendo, eu sou homem, irmão, eu sou falho, eu vou falhar, mas há um que ele não é natural como eu, ele é sobrenatural e maior do que eu, que era quem? Jesus Cristo. Ele mesmo diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui João ele estava dizendo, eu sou homem, eu sou falho, eu vou falhar. Paulo, outro grande homem da Bíblia, mas que também fez questão de mostrar as suas fraquezas. Primeiro, Paulo era um assassino. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo matou cristãos. Paulo foi contra o cristianismo. Paulo foi contra aquela religião na época que estava sendo fundada, o caminho, que era Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Paulo ele foi contra aquilo ali. Mas Paulo ele reconhece isso. Mais à frente, ele reconhece a sua fraqueza, ele confessa os seus pecados. Tem uma parte da Bíblia que Paulo está escrevendo uma carta e ele diz, conheço um homem que foi ao terceiro céu, não sei se em corpo, fora do corpo, mas que viu coisas inefáveis, que a homem nenhum é lícito nem dizer. E aí ele fala, e Deus me deu um espinho na carne. Por quê, irmão? Se a gente for parar para analisar essa passagem, ali mostra que Paulo poderia ter ficado soberbo por causa da visão que ele estava tendo. Que Paulo, a Bíblia mesmo vai dizer que ele fazia maravilhas. Deus fazia coisas extraordinárias através das mãos de Paulo. E ele diz, então eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque Deus mesmo vai dizer, a minha graça te basta. É Deus que fala para Paulo. Não é Paulo que fala para Deus. Tem pessoa que prega isso, né? Que é Paulo que fala para Deus, a minha graça te basta. Não, é Deus que fala para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho da sua carne. Mas ele diz, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo confessa, ele confessa, irmãos, eu sou fraco, mas nas minhas fraquezas eu vou me gloriar. Então nós temos que entender que esses versículos que nós lemos em Filipenses 1:6 não fala sobre bens materiais. Deus não está falando assim, olha, eu vou aperfeiçoar a boa obra na sua casa que você está construindo. Olha, eu vou aperfeiçoar a boa obra no seu relacionamento. Olha, eu vou aperfeiçoar a boa obra. Não é sobre isso, irmãos. Não é sobre coisas fora de nós. Não é sobre coisas fora de você. Não fala sobre bens materiais. Não fala sobre conquistas materiais. Não fala sobre coisas. E não fala sobre coisas fora de nós, mas fala de coisas dentro de nós. A obra que ele está aperfeiçoando é em nós. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia aqui, ó. Está escrito aqui, 1 Filipenses 1:6, tendo por certo isso mesmo, que aquele, que é Jesus, que em vós começou a boa obra, que em vós, que em vocês começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então é um dia após o outro, irmão, até o dia da vinda de Jesus. A boa obra que ele vai aperfeiçoar não é em coisas materiais, não é naquilo que ele te prometeu, é na casa que eu vou ganhar, é no carro que eu vou ganhar, é no meu relacionamento, no meu trabalho. Não, irmãos, é em vocês. A transformação de Deus em nossas vidas sempre será de dentro para fora. Sempre. A obra que está sendo aperfeiçoada até o dia de Cristo é dentro de mim. É dentro de você. Porque sempre o que está dentro vai refletir na parte de fora.
Tem várias passagens que falam sobre isso. A boca fala do que o coração está cheio. Então, o que está dentro do meu coração é colocado para fora, reflete no que está fora de mim. É do coração que procede os maus pensamentos. O coração está dentro e aí vai para fora. Todo o pecado nasce na nossa mente e desce para o coração. Aí se comete. Então, sempre a obra de Deus será de dentro para fora. A boa obra que está sendo aperfeiçoada é dentro de mim, é dentro de você. Devemos nos tratar de dentro primeiro, por dentro primeiro. Devemos estar cuidando do nosso interior. Devemos nos preocupar mais em nos transformar no interior do que nos status, do que naquilo que nós estamos mostrando. Talvez estamos muito preocupados em pregar bem, eloquentemente, em cantar bem, em mostrar para as pessoas que nós somos, que nós estamos fazendo, que nós temos, e não estamos cuidando dentro de nós. Por isso que tem pessoas que do nada desistem. Você fala, do nada aquela pessoa desistiu, não foi do nada, é porque dentro, fora ela está bem, fora ela está fazendo tudo dentro da igreja, fora ela está igual Marta, fazendo, mas dentro ela está colapsando. Então Deus, ele sempre se importará com o que está dentro de nós. A boa obra que ele está aperfeiçoando é dentro de mim, é dentro de você. Então você precisa se preocupar com o que está dentro de você em primeiro lugar, do que com aquilo que você está externalizando fora. Porque, irmãos, devemos nos preocupar mais em transformar o nosso interior. Porque assim refletiremos a imagem e semelhança do nosso Criador. Porque, sinceramente, o que adianta eu sustentar um personagem tão bem por fora, irmãos? Eu faço tudo na igreja, eu faço tudo em casa, eu tenho controle de tudo. O que adianta eu sustentar um personagem tão bem por fora, sendo que por dentro eu tô colapsando, tô ficando louco, tô ficando louca. E aí, do nada eu largo tudo, não é do nada. É porque dentro de mim está tendo um grande rebuliço. Em vez de eu me importar com o dentro, eu quero mostrar para os outros o que eu estou fazendo. E nós não devemos ser assim, amado. A Bíblia vai dizer que nós não devemos ser assim. É melhor nós nos importarmos com o que está dentro primeiro. Porque a boa obra será aperfeiçoada dentro de nós. Por isso que para mim sempre importará mais o que Deus pensa de mim do que o que os outros pensam de mim. E isso também vale para você que está ouvindo essa palavra. Sempre me importo mais com aquilo que Deus pensa de mim do que o que os outros pensam de mim. Porque o que os outros pensam de mim, o que os outros pensam de você não muda quem você é. Só se você for uma pessoa totalmente influenciável. Qualquer coisa que falarem de você, você muda. Agora, se a pessoa olhar pra você e disser pra você, olha, você sei lá, você tá com o pé virado pra trás e o seu pé não é virado pra trás. Aí pronto, a pessoa falou isso pra você e aí você vai acreditar nisso? Não faz sentido, irmão. Se o seu pé não é virado para trás, por que você vai acreditar nisso? Então nós devemos nos importar mais com o que Deus pensa de nós do que o que os outros pensam de nós. Porque o que os outros pensam de nós não muda quem nós somos em Deus. Exemplo. Eu não vou fazer isso porque eu vou entristecer o Espírito Santo, porque Deus está vendo. Esse é o correto. Mas as pessoas hoje elas são ao contrário, elas estão tão preocupadas em desagradar homens que elas desagradam a Deus a todo instante. As pessoas hoje em dia elas são o contrário, tudo tá se invertendo, irmão, tá uma loucura. As pessoas hoje elas se importam mais com o que os outros estão olhando para ela do que pecar diante de Deus, em falhar diante de Deus. Tipo, às vezes você pode sustentar um personagem na frente dos outros. As pessoas não te conhecem, como eu falei. Às vezes você está se comparando tanto com sua vida com alguém que você segue aqui, com alguém que você segue em outra plataforma, e você fica, eu queria ser como essa pessoa, mas às vezes ela é um personagem ali naquela rede social, às vezes ela é um personagem, ela posta o que ela quer, ela fala o que ela quer. Mas o interior dela, o meu interior, o seu interior, só quem conhece é Deus. Então, irmãos, as pessoas hoje elas são o contrário, mais vale o que os outros estão vendo do que o que Deus está vendo, do que o que ela é diante de Deus. Isso aí é uma loucura. Porque dos outros eu posso até me esconder, dos outros você pode até se esconder, mas de Deus não, irmão. Ele conhece até os nossos pensamentos. Tem alguém que nos irrita por fora. Aí a gente até fica, ri. Amém, irmão, que lindo, que lindo. Mas no fundo a gente tá querendo dar um soco na pessoa. O espírito de Pedro. Às vezes a gente tá ali, a gente consegue disfarçar bem.
A pessoa fala uma coisa que irrita a gente ou que vai contra aquilo que a gente acredita. A gente, tá bom, irmão, amém, que benção, que não sei o quê. Mas no fundo a gente tá querendo dar um soco na cara da pessoa, ou tá querendo dar uns gritos nela. A pessoa não sabe, porque a gente tá ali sustentando o personagem, mas Deus, ele sabe. Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Para a pessoa, a gente se saiu bem, ótimo, mas Deus conhece o nosso pensamento. Então eu preciso tratar isso dentro de mim. Porque mais importa o que Deus está vendo do que o que os outros estão vendo, irmão. Porque se é algo que eu não consigo controlar, não adianta eu esconder ou deixar para lá só porque ninguém está sabendo. Ou porque eu consegui disfarçar bem. O certo é eu confessar. Eu não posso também ficar me culpando. Por isso que eu não posso ficar me cobrando tanto. Mas o certo é eu confessar diante de Deus e mudar isso diante de Deus. Pedir ajuda. E falar, Senhor, eu sei que o Senhor vai aperfeiçoar a boa obra em mim. Eu não estou me cobrando tanto, mas eu gostaria que o Senhor tratasse isso dentro de mim, porque eu não consigo controlar. Eu tenho tentado, mas eu não consigo controlar. Então nós devemos ser sinceros diante de Deus. Talvez nós estamos querendo sustentar um personagem tão bem diante das pessoas e diante de Deus a gente não se importa o que Deus está vendo, irmão. Então o certo é nós confessarmos os nossos pecados. Esse é o primeiro passo para nós nos achegarmos ao Senhor. E deixar Jesus aperfeiçoar a boa obra. A obra, irmãos, não é as coisas fora de nós, mas é as coisas dentro de nós. Você precisa ter essa certeza para você parar de desistir e ter por certo isso, que Deus vai aperfeiçoar você. Como eu disse, pare de se cobrar tanto. A boa obra é até o dia da vinda de Jesus, até o final da sua vida. Se você está tentando ser uma pessoa melhor, tenha por certo isso, que aquele que começou a boa obra na sua vida, em você, não é na sua casa, no carro que ele me prometeu na casa. Isso é mentira. Quando as pessoas pregam esse versículo, ela prega fora de contexto. O contexto não é esse. O contexto é aquele que começou a boa obra em vós, é em você, é em mim, é dentro de nós, é algo que está dentro de nós. É o nosso caráter, é mudar dentro. Então nós precisamos entender que Deus, ele vai aperfeiçoar a obra em nós. Pare de se cobrar tanto, pare de desistir. Você está querendo atingir um padrão de perfeição que você sozinho não conseguirá. Por isso é mais provável que você desista. Talvez você já desistiu de tudo tantas vezes, porque você quer atingir um padrão de perfeição que você não consegue. É melhor você continuar sempre, ser uma pessoa constante, devagar, mesmo errando, mesmo falhando, confessando seus pecados. É melhor você ser uma pessoa sincera, falha, do que uma que quer ser perfeita e na primeira coisa que acontece, larga tudo, explode, larga e vai embora. Porque, como eu disse, talvez por fora você está sustentando um personagem em mim, mas por dentro você está colapsando. E a boa obra que Deus sempre aperfeiçoar é dentro de você. O importante, irmãos, não é você ser perfeito, porque quem vai te aperfeiçoar, como eu disse, é Jesus. É esse versículo que eu estou lendo aqui, 1 Filipenses 1,6. Tendo por certo que aquele que em você começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. O importante não é você ser perfeito sempre, mas é você ser sincero e você chegar, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer, não é aquele que é vencedor, o perfeitão que vai ser salvo. Não, é aquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. O importante é você ser constante e chegar, irmãos. Mesmo que um dia você falhe, mesmo que um dia você cometa algo, mesmo que um dia você confesse os seus pecados. Se arrependa. Hoje não se prega mais isso. Hoje existem tanta fórmula mágica para você vencer, para você conseguir, para você chegar, para você fazer, para você prosperar. Mas ninguém fala assim, olha, você precisa se arrepender, ser sincero diante de Deus. Porque assim Ele vai aperfeiçoar a boa obra em você. O povo pega esse versículo e prega fora do contexto. Olha, Deus vai aperfeiçoar a boa obra, você vai ficar rico. Aquela casa que Ele te prometeu não é sobre isso. Não é sobre coisas fora de nós, não é sobre coisas materiais. A boa obra que Deus está aperfeiçoando é em nós, está escrito aqui. Aquele que em vocês começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de sua vinda. Então, irmãos, pare de se cobrar toda hora, ficar, eu não fiz perfeito, eu não cantei perfeito, eu não fui perfeito no meu trabalho, eu sou cristão, eu falei um palavrão, eu fiz isso, eu caí, eu fiz aquilo. Gente, isso é normal, nós vamos falhar. Talvez você está querendo atingir um padrão e aí você fica tentando manter aquele padrão e dentro de você está colapsando. É melhor você ir devagar todo dia, um pouquinho, para você chegar. A Bíblia mesmo nos diz que é melhor o fim das coisas do que os começos.
A Bíblia também nos diz, Deus está me dando isso aqui agora, que aviva a sua obra no meio dos anos, porque no meio dos anos vem o cansaço. Às vezes você está ali na metade e você fala, ai, eu vou desistir porque eu falhei, ai, porque naquela igreja não deu certo, ai, porque alguém não gostou de mim, ai, porque eu não consegui. Gente, deixa isso pra lá, segue em frente, porque não é sobre aqui, é sobre a sua salvação, é sobre uma eternidade. Então aqui é uma passagem, nós estamos de passagem. Não desista de você. Não desista do seu chamado, não desista porque alguém não gostou, porque você ficou nervoso, porque você foi explosivo. Irmão, eu sou uma pessoa nervosa, como eu falei aqui, eu dei um exemplo. Às vezes a gente tá ali disfarçando bem, às vezes a pessoa chega pra você, fala uma coisa que te irrita, fala alguma coisa, porque você é humano, isso é normal. E aí você fica por fora, que lindo, amém, que benção, mas por dentro você quer dar um soco na pessoa, porque você ainda tá em tratamento. Deus, ele ainda está tratando você, isso é normal, irmãos. Talvez você segue alguém, algum influência que diz que é cristão, que é santão, algum pregador, e o cara quer passar um nível de espiritualidade, de santidade, que não existe, irmão. Todo mundo é falho, todo mundo é pecador. Aquele que diz que não peca já pecou, já é mentiroso. Todo mundo é falho. Talvez ele não seja nervoso, mas ele seja mentiroso. Talvez ele não seja mentiroso, mas ele seja aquelas pessoas que é coberta. Talvez ele não seja nada disso, mas ele fica caladinho, não fala nada. Então, todo mundo vai falhar, irmão. A gente não pode apontar o pecado do outro só porque é diferente do nosso. Falar, ó, aquela pessoa ali é não sei o quê. Você também falha em alguma coisa, eu também falho em alguma coisa. E só porque nós falhamos, nós não podemos desistir. O certo é esse, confesse os seus pecados, peça ajuda para Jesus, porque aquele que em você começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o fim, irmão, é até o dia de Cristo, até o dia que você descer da sepultura. Então não pare o seu chamado, não pare a sua caminhada, só porque talvez você falhou, você errou, você não fez aquilo na perfeição que você imaginou, que você queria. Pare de se cobrar tanto. Então não desista, entenda de uma vez por todas, você é falho, você vai falhar como eu, como todo mundo falha. Mesmo que a pessoa aparente ser muito espiritual, ela sempre terá defeitos, irmão, ela sempre terá espinhos na carne, como Paulo tinha. E Deus, ele fala para Paulo, a minha graça te basta. Aí Paulo fala, por isso eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque eu sou fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então pare de se cobrar e deixa Deus aperfeiçoar a boa obra em você, amado. E agora eu quero falar de outra coisa, que é a outra parte dessa mensagem. Talvez Deus, ele já tenha te pedido para começar a fazer algo com aquilo que ele te entregou. Exemplo, trazer uma palavra. Deus já te deu a mensagem, cantar um louvor. Deus já te deu a canção. Você já até ensaiou o playback. Mas aí você fica... Deus já falou que você vai pregar, que você vai cantar, que você vai evangelizar, que você vai ganhar alma. Aí você se prepara, faz tudo, busca ali. Mas aí você fica esperando uma oportunidade na igreja, no lugar que você congrega, e essa oportunidade não vem. Talvez por a igreja ser muito grande, ou talvez porque, sei lá, tem panelinha, acontece esses negócios aí, né? Ou talvez, sei lá, porque... Não sei. Mas Deus já falou que você vai fazer algo. E aí você, o que você faz? Você se frustra. Porque você fala, ai, ninguém tá me enxergando, Deus não tá me enxergando, ninguém tá me vendo. Mas, irmãos, Deus tá vendo o seu tempo de preparo, Deus tá vendo você se preparando, Deus tá vendo você ali escrevendo uma mensagem. Ou talvez você tenha uma oportunidade de só falar, oh, hoje você vai trazer uma palavra. E aí você não vai porque você acha que você ainda não tá perfeito o suficiente. Você ainda não tá bom o suficiente. Só que como nós estamos lendo, quem aperfeiçoa a boa obra em você não é você, é Jesus. Talvez você tenha mania de perfeccionismo. E eu falo isso, irmão. Eu falo isso, que essa mensagem, eu orei para isso, que essa mensagem alcance esse tipo de gente, porque eu sou assim. Perfeccionista. Eu falo isso com autoridade no que eu estou falando, porque eu era muito assim. Ainda sou com algumas coisas. Eu me converti no final de 2018, irmãos. E em 2019 Deus falou pra mim, faz um Instagram, né? Faz uma rede social, faz um canal no YouTube. Parece loucura, né? Mas Deus falou pra mim, faz um Instagram, faz um canal no YouTube, faz um TikTok. Porque eu era o cão, irmãos. Eu era assim uma pessoa... eu era o cão. E muitas pessoas me viram falhando. Levei muitas pessoas pro erro, né? Fui exemplo de muitas coisas ruins. E eu não tinha vergonha de fazer as coisas assim, nem aí.
Mas Deus, ele falou pra mim, faz o Instagram ali no final de 2019, faz um TikTok, começa a postar a sua transformação, a boa obra que eu estou fazendo em você. Como eu disse, a boa obra não é coisas materiais, a casa que Deus vai me dar, a boa, que tem gente que prega isso fora de contexto, irmão. A boa obra é em mim, a boa obra é em você. É no nosso caráter, até porque a gente não vai levar nada daqui, caixão não tem gaveta. A única coisa que nós vamos levar pro céu são pessoas. Aí, irmãos, eu com minha mania de perfeccionismo, aí eu ensaiei, né, fiquei treinando, Deus falou, você vai levar para pregar minha palavra e tal, aí eu ensaiei, fiquei ensaiando, montei o Instagram e tal, postei umas coisas, fui lendo a Bíblia, orando, escrevendo as mensagens, né, ensaiando playback, mas quem disse que eu consegui, irmão, gravar um conteúdo, gravar um vídeo? Saía nada, eu gravava, apagava. Fazia Instagram, excluía Instagram, botava lá apagado temporariamente. Nunca tava bom pra mim o suficiente. E eu espero que essa mensagem fale com você, porque tem pessoas que são assim. Eu tô falando isso porque eu sou assim, perfeccionista, mania de perfeccionismo, e a gente não é, irmão. A gente precisa entender isso, que nós não somos perfeitos. O nosso Senhor, Ele é. E Ele que nos aperfeiçoa. Aí eu gravava vídeo, apagava vídeo. Gravava vídeo, apagava vídeo. Falava, não vou postar isso não. Fazia Instagram, excluía Instagram. Nunca tava bom, irmãos. Aí eu sempre vi um defeito. Eu tava gaguejando, a luz não tava boa, minha cara não tava boa, tava feio, meu cabelo tava feio, a mensagem na minha cabeça tava ótima. A pregação que Deus me deu. Orei, Deus me deu a pregação, eu colocava no papel, tava melhor ainda, mas quando eu ia assistir o vídeo que eu gravei, misericórdia, eu odiava tudo. Nunca postava, nunca. Em 2019, Deus falou comigo pra fazer. Eu só fui começar a postar no Instagram em 2022, e mesmo assim eram uns vídeos capenga, só uma foto, uma coisinha assim, e muitas vezes quando eu não gostava da publicação, depois eu ia lá e apagava. Falava, ai, flopou, não deu certo. E até hoje, irmão, não tenho muita visualização aqui, não tenho muito seguidor, né? Eu não conseguia cantar na frente das pessoas. Eu até cantava, mas não conseguia, né, gravar. Eu odiava quando as pessoas ficavam com o celular filmando minha cara. Aí um dia eu li essa passagem, Filipenses 1:6, que é o que eu estou pregando hoje aqui. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em você começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. E aí eu entendi, irmãos, Deus falou comigo através da passagem dele. Quem vai aperfeiçoar a obra dele, em mim, é ele. Meu papel é só continuar, é só obedecer, é só fazer o que ele me pediu. Tipo, eu só preciso ir. E talvez Deus, ele já falou para você. Traz uma palavra. Faz alguma coisa no seu trabalho, fala de Jesus para aquela pessoa e você fica, não vou falar, eu não sei falar, eu não sei pregar. Deus já falou, conta o seu testemunho, eu não vou, eu fico com vergonha. Eu mesmo, eu tinha vergonha, eu posso falar isso, cara, porque eu tinha vergonha. Deus me deu sonhos para eu perder a vergonha de falar meu testemunho. Eu sou ex-usuária de droga, né? Tentei me matar várias vezes, eu nem sei se posso falar isso aqui, senão eles derrubam a live. Mas sou uma pessoa que tentei me suicidar várias vezes, e tipo, né? Eu tinha vergonha. Eu ficava assim, nossa, as pessoas vão olhar pra mim, vão me julgar, as pessoas na igreja, eu não posso passar essa imagem. Eu não entendia, porque eu nunca tive cristão na minha igreja, eu não entendi o peso de um testemunho. E eu tinha vergonha, irmãos. Deus me deu um sonho, 3 vezes eu sonhei a mesma coisa, o mesmo sonho, Deus falando pra mim. É o inimigo que tá colocando essa vergonha dentro de você pra você não contar seu testemunho, pra você não alcançar vidas. Então, a minha mania de perfeccionismo, a minha mensagem não tá boa o suficiente, do meu louvor não tá bom o suficiente, do meu conteúdo não tá bom o suficiente, continua não estando bom o suficiente, irmãos. Como eu disse, eu nem tenho seguidor, nem tenho nada. Mas Deus falou pra mim, eu ficava, meu vídeo flopou, não, vou apagar o conteúdo. Aí às vezes o vídeo chegava a 100 pessoas, a 50 pessoas. Aí Deus falava assim pra mim, tipo, mas 50 pessoas você tá achando ruim? 50 pessoas é pessoa pra caramba. 10 pessoas já é pessoas. Uma pessoa já é pessoa. Uma alma tem um valor inestimável para Deus. As pessoas riem muitas vezes do que a gente posta. A gente fica com medo, eu não vou postar, eu não vou falar, eu não vou pregar, vão rir de mim no meu trabalho, na minha escola. Mas e se uma alma aceitar Jesus? Olha o galardão que você vai ter. Olha o peso disso. E foi aí que eu entendi. Não sou eu que aperfeiçoo. Eu só preciso ir. Você só precisa ir, amado. Começa com o que você tem.
Faz o melhor com o que você tem agora, até quando você não puder fazer melhor ainda. Começa do jeito que você tem. Só começa. Se Deus ele colocou isso no seu coração, começa. Porque o Senhor, ele é fiel para dar as ferramentas para você continuar. Aí eu pensei assim, pô, é melhor eu começar a gravar e postar. Mas e se rirem de mim, né? Mas, vou falar isso aqui de novo, mas e se alguém se render a Jesus através da minha vida? Através de um vídeo? Porque a gente olha e fala, o vídeo flopou, só teve 200 visualizações, só teve 400 visualizações. Mas, gente, 400 pessoas, gente pra caramba. 200 pessoas, 100 pessoas, é muitas pessoas, 50 pessoas. Como eu disse, uma alma tem valor inestimável. Talvez na sua cabeça, pro mundo que a gente vive hoje, com essa pressão de você tem que dar resultado, você tem que dar resultado. Mas e daí, cara? Talvez o resultado não vai vir do jeito que eu espero. E eu tô falando isso porque hoje a gente olha na internet, você passa aqui, é que você tem aqui a opção de colocar não tenho interesse. Mas se você começa a rolar o feed, é tanta bobeira, é tanta dancinha, tanta gente fazendo apologia a arma, a droga, a sexo, a crime. E nós cristãos, cara, que temos uma ferramenta na mão, uma ferramenta de evangelização, a gente fica esperando a oportunidade para pregar em púlpito. Talvez você já tá com a mensagem pronta. Talvez você já tá com um louvor ensaiado, playback, você fica esperando pra cantar na igreja, cantar pra crente, pregar pra crente, mano. Pega seu celular, cara, começa a fazer conteúdo. Se uma pessoa assistir, ela for tocada, irmão, você já agradou o coração do Senhor. Aí a gente fica esperando, hoje eu não tive oportunidade na igreja. Aí você volta com aquele maná que Deus entregou pra você e não passa pra ninguém. Começa a gravar conteúdo, perde esse medo. Isso aqui é uma arma que a gente tem nas mãos. O apóstolo Paulo, ele usava a tecnologia da época, que era cartas. Que eram cartas. Hoje a gente tem... Tô botando aqui visibilidade restrita, não sei mexer nisso não. Hoje a gente tem a internet. Então a gente pode pregar, falar do amor de Deus, a gente pode trazer um louvor. Talvez Deus te deu algo e você tem guardado, tem retido aquilo que Deus entregou pra você por causa do perfeccionismo. Não vou conseguir, eu não vou fazer, não tá bom o suficiente. Eu sou assim, irmãos. Se rirem de mim, se debocharem de mim. Mas não desista. Comece com o que você tem. Em 2022 eu reativei o meu Instagram e comecei a postar, meio capenga, como eu falei, umas coisas capenga ali. Mas eu comecei a postar, irmãos, para aquelas pessoas, porque no Instagram tem muita pessoa que só fica vendo a sua vida, né? Pessoa que é seu amigo, que aqui no TikTok eu acho até mais legal, aqui, a rede, que esse TikTok eu fiz esse ano, 2025, eu nem tinha TikTok, né? Ali o Instagram as pessoas ficam vendo sua vida, às vezes ela olha tudo, mas não curte nada. Mas Deus falou assim pra mim, mesmo que eles só olhem e não curte nada, mas eles estão vendo a boa obra que eu tô aperfeiçoando na sua vida. Antes você era o cão, né? Como todo mundo dizia. Antes você estava indo por água abaixo, as pessoas queriam ver sua derrota. Mas hoje elas têm que ver a boa obra que eu estou fazendo na sua vida. Então, poste, irmãos. Fale de Deus, não tenha vergonha, fala, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Não é para mostrar para ninguém que você é melhor do que eles, não, mas é para mostrar que quando nós temos Deus na nossa vida, nós somos sim mais felizes, nós temos uma paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às lutas. Aí eu comecei a postar para aquelas pessoas que conheceram a Bárbara sem Jesus, elas pudessem ver a obra que Deus estava aperfeiçoando em mim. Hoje, irmãos, eu ainda gaguejo, eu ainda erro o que eu vou falar, eu monto aqui a pregação, como eu falei, eu escrevo, Deus me dá, né, as pregações, Ele me dá, minha letra é feia beça, né, quem já viu minhas lives sabe, minha letra é horrorosa. Eu escrevo, mas mesmo assim eu erro, eu leio 1000 vezes, e aí tem hora que eu esqueço que Deus falou comigo. Geralmente quem prega sabe disso, escreve um esboço e às vezes sai fora do esboço, a gente prega o que o Espírito Santo vai colocando na hora. Eu desafino nas notas quando eu vou cantar. Mas hoje tudo é diferente, irmãos. Porque a cobrança de perfeccionismo que eu fazia em mim naquela época, hoje se tornou muito menor. Quase nada. E cada dia ela tem diminuído.
Às vezes eu gravo um vídeo e talvez o início do vídeo não fica tão bom, né? A chamada, mas aí Deus fala, posta assim mesmo. Porque alguém vai ouvir essa mensagem. Ah, Deus, mas eu tô falando e tal. Ele, não, alguém vai ouvir. Pregue sobre isso, alguém vai ouvir essa mensagem. Quando você entende que quem aperfeiçoa a boa obra em você não é você, não sou eu, não somos nós, você entende que Ele que vai afiar as suas ferramentas. Nós podemos até fazer algo para cooperar com o Senhor, que são jejuns, orações, isso é óbvio, a vida de todo cristão necessita disso. Jejum, oração, propósito, renúncia, treino, busca, melhorar a nossa ferramenta. Ah, eu canto, eu prego, eu vou ler mais, eu vou estudar mais, eu vou fazer isso, eu vou buscar. Mas se você não entender, amado, se eu não entender que eu sou falha, que você é falho e que é Ele quem te aperfeiçoa, você nunca estará bom o suficiente para começar. Você nunca estará bom o suficiente para os seus padrões que você mesmo criou, que você mesmo estabeleceu. Você nunca estará perfeito o suficiente para os padrões do mundo. Como eu disse, tem gente criando conteúdo lixo o dia inteiro, velho, toda hora. Tá cheio de conteúdo ruim na internet, que não agrega em nada, que não fala de Deus, que não ajuda as pessoas a crescer em nada. E talvez você tenha algo do céu guardado que Deus colocou dentro de você, depositou dentro de você, e você fica guardando, retendo, porque você está querendo que fique perfeito. Então o que eu quero dizer com toda essa palavra aqui, é que eu termino essa pregação. Pare de se cobrar tanto. Comece com o que você tem hoje. Comece com o que você tem enquanto você não tem a possibilidade de fazer melhor ainda. Porque quem vai aperfeiçoar a boa obra em você é Deus. É Ele que vai aperfeiçoar o seu caráter, que vai aperfeiçoar a sua vida, vai aperfeiçoar as coisas que Ele já depositou em você. Mas para isso você e eu temos que deixar Ele aperfeiçoar. Entender que não somos nós que fazemos isso. É Ele quem faz. Nós só podemos cooperar confessando os nossos pecados, nos arrependendo, entendendo que somos falhos, que não somos perfeitos e que nós precisamos desse aperfeiçoamento. Deixe Deus te aperfeiçoar, irmãos. E aqui eu encerro essa pregação, né? Eu creio muito nisso, que se você nunca encontrou o Senhor, que o Senhor Jesus ele possa fazer morada no teu coração. Confesse comigo, Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida, eu quero viver esse aperfeiçoamento, essa boa obra que o Senhor tem para fazer em mim. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus hoje. Receba essa palavra e entenda que o Senhor ele ainda tem algo para completar na sua vida. Deixe para lá aquilo que aconteceu no passado, deixe para lá. Volte para o Senhor hoje. Permaneça com Ele, permaneça fiel. E se você, né, assim como eu hoje, pela misericórdia do Senhor, está de pé, que o Senhor ele possa te conceder cada dia mais visão, cada dia mais espiritualidade, cada dia mais discernimento, para você entender e parar de se cobrar e entender que é o Senhor que aperfeiçoa a boa obra em você e não você mesmo. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, compartilhe essa palavra para mais pessoas se ela falou com você. Não guarde só para você. Comece a evangelizar pessoas, comece a pregar o evangelho. Não guarde aquilo que Deus já te entregou, não retenha aquilo que Deus te entregou. Seja uma pessoa que leva, que transmite a palavra. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada e até sábado que nós temos live também às 7 da noite. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.